Alô, alô? Pessoal, vamos só fazer silêncio, tá certo? Que a gente vai já começar. Vou só preparar aqui minhas artistas. Só segura. Então, vamos prestar atenção, vamos lá, começar? Eu quero primeiro. Você sempre quer primeiro. Eu não vou dividir. Às vezes, o nosso coração fica assim. Às vezes, o nosso coração fica assim, sem amor, sem paciência, sem paz. E quando isso acontece, parece que a árvore do nosso coração fica sem fruto. Minha professora disse que existe uma árvore do fruto do Espírito Santo. Igual laranja? Igual banana? Na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, aprendemos que o fruto do Espírito é algo que cresce dentro da gente. E sabe o que é que cresce? Amor, Alegria. Paz. E também cresce paciência, Bondade. Mansidão. e ainda tem o domínio próprio, que é quando eu quero fazer algo errado, mas escolho fazer o certo. Mas essa árvore, ela só dá fruto quando o Espírito Santo mora no nosso coração. como ele vem. Quando pedimos, ele é derramado do céu como uma chuva de bênçãos. Chuva de amor. Eu queria ser a primeira. Eu vou deixar você. Eu estava brava, mas vou ter mais paciência. Eu queria dividir, mas eu tenho mais amor. Olhem, acho que a árvore do coração delas começou a dar frutos. Me parece que elas estão começando a acolher mais amor, alegria e paz. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nosso coração muda. Ele começa a plantar amor, fazer nascer a paz e ensina a paciência. E a nossa vida fica parecida com Jesus. Vamos falar juntos? Juntas? Espírito Santo. Espírito Santo, Microfone pertinho. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, derrama teu amor derrama teu amor no meu coração no meu coração e faz crescer e faz crescer teus frutos teus frutos em mim. em mim. Coisa linda. Agora a gente vai cantar juntos uma música muito especial. O fruto do Espírito tem. Deixa eu só ajeitar. Vai em pé agora, em pé. Muito bem. Isso aqui. Isso. Aí, Maria, afasta aqui. Aí. Nós deixinho. Beto, senta lá. Cadê um? Pode soltar a música. O fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe o fruto quem o que obedece e em Deus confia. Ele é o milagre que vai acontecer. Ó, que coisa linda! É o amor, a alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, amor.
paz e fidelidade, mansidão e o domínio próprio, amor. Fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina. É o sabor mais doce que transforma e traz uma nova vida. Só recebe o fruto quem o que obedece e em Deus confia. E o milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, a alegria, a paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, amor. Obrigada, a atenção de todos. Podem sentar, crianças. Feliz sábado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aldenise Pontes. Eu sou a esposa do Anderson, mãe da pequena Isabelle. E hoje eu estou aqui para contar um testemunho. Mas antes de iniciar, eu gostaria de citar o que diz no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7. E diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, e no verso 8 continua assim, ó, não endureçais o vosso coração. Em Romanos 3,12 diz: não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, portanto, todas as coisas de boas, qualquer boa prática, qualquer boa obra que possamos fazer, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Não vem de nós. E domingo passado, eu decidi caminhar com a Isabelle na beira-mar. Normalmente a gente vai acompanhada pelo Anderson, mas ele tinha ido ao mercado e aí eu fui com ela. E normalmente, né, a gente passa por diversas pessoas e eu vi principalmente várias mulheres vendendo algum tipo de coisa e eu me deparei com uma que estava com uma bebê. Mas aí eu passei por ela, fui caminhar, voltei, passei novamente e, né, eu iria seguir meu rumo normal, eu iria dar continuidade simplesmente. Mas aí, após uma certa distância dela, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim, ó, volta e dá uma oferta. A frase era curta e objetiva. Volta e dá uma oferta. E ali eu voltei. E eu me aproximei e ela estava um pouco estressada com a sua filha. E eu vi na hora que ela gritou com a criança. E ali ela viu me aproximando e ela perguntou, quantas águas você vai querer? E eu disse, não, nenhuma. Eu só vou dar uma oferta. E peguei o celular e direcionei o QR Code. Ela olhou assim meio que incrédula e disse assim, sim, mas quantas águas você vai levar? E eu disse, não precisa. Eu só vim dar uma oferta. E esse era o plano, né? Deus disse, volta, dá uma oferta. Eu iria apontar, a oferta e ir embora. E ali eu olhei o nome dela, confirmei a chave Pix, né, através do nome. Aí mostrei a ela que já tinha ofertado.
E quando eu ia embora, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: por que você está fazendo isso? E eu olhei para ela e disse: porque Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. E toda honra e glória é só para Ele. E eu ia embora. Mas aí ela começou a chorar. E ela disse assim: você não vai acreditar. Eu estava sem nada em casa. Eu já não estava sabendo mais o que fazer. A minha mãe não sabe. Mas eu atentei contra a minha própria vida. E ali ela começou a contar a história dela, sabe? Ela disse: olha, eu descobri há pouco tempo um câncer. Eu estou viúva. Perdi o meu esposo. Minha filha tinha poucos meses de vida. E ali eu perguntei a idade da pequena dela. A menina só tinha 1 ano e 9 meses. E ela disse que estava muito difícil seguir. E eu disse: olha, você é muito especial para Deus. Não faça isso com a sua vida. Porque Cristo, Ele já veio, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. Para que eu e você pudéssemos ter vida. E ali ela chorando, ela disse: eu sei que tem muita gente lutando no hospital para viver. Eu já me arrependi. Eu sei que isso não é o certo, mas está tão difícil. E eu disse a ela: olha, mas Deus é bom. É só um pouco mais. Tenha um pouco mais de paciência. E ali ela voltou a chorar e eu perguntei se eu podia lhe dar um abraço. E ali ela me abraçou forte. E eu disse a ela, olha, você é mãe. De repente um outro filho dela se aproxima. Um rapaz que aparentava ter seus 15, 16 anos. E ela disse: esse é meu filho. Ele é muito bom, ele me ajuda muito. Aí eu disse: olha, tá vendo que bênção? Você é mãe de 2 filhos lindos. Deus te concedeu essa bênção. E aí eu olhei para a Isabela que estava no carrinho e eu disse assim: eu demorei 7 anos para ter essa daqui. Deus te concedeu a bênção de ter 2. Tem muita gente, além de lutando pela vida no hospital, tem gente lutando para ser mãe. E você foi agraciada com 2 filhos. Seus filhos precisam de você. E ali ela voltou a chorar. E ela disse: olha, quando eu estou com a cabeça um pouco melhor, eu costumo ir na igreja de crente. Eu não disse a ela que eu era crente, né? Mas ela disse que costumava ir na igreja de crente. E que gostava muito, que se sentia bem. E eu disse assim: olha, vamos fazer o seguinte. Não precisa você estar bem para ir na igreja do crente. Você pode ir mesmo quando você não estiver bem. Porque quando você chegar lá, através da palavra de Deus, Ele sempre vai renovar as tuas forças através do Espírito Santo dEle, para que você volte a ter a alegria de viver. Ela disse: o veneno ainda está lá em casa, minha mãe nem sabe. Eu disse: jogue fora. Aí ela disse: tá certo. Aí eu peguei, dei outro abraço nela. E ela ficou repetindo assim: foi Deus que te enviou. Deus existe. E assim, eu fiquei meio que surpresa na hora. Porque eu disse: nossa, nem foi uma oferta assim que desse para ela fazer uma feira, por exemplo. Não era uma oferta alta. Mas ela disse: eu vou comprar as coisas que estavam faltando. E eu vou comprar aqui a fralda da minha bebê. Deus existe. Deus é fiel. Foi Ele que te enviou. E eu confesso que... Aí eu peguei e disse assim a ela: olha, durante a semana... tem nossa semana de oração, onde a gente está buscando o Espírito Santo. E eu vou pedir oração na igreja por você. E ali ela agradeceu. E ela continuava a repetir: não, porque Deus existe. Ele que te enviou, Ele que te enviou. E aquilo ficou soando, né? Na minha mente a semana inteira. Deus que te enviou. Então, se hoje escutarmos a voz do Espírito Santo, que possamos não endurecer o nosso coração. Eu não conheço a tua história, eu não sei se você durante a semana teve algum contratempo muito forte, de repente teve o mesmo pensamento que aquela mulher, né, de pensar talvez até tirar sua própria vida. Mas hoje, se você está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo de Deus quer te dizer que a tua vida é um milagre, que você é importante. E como eu disse a ela que eu iria pedir oração intercessória, eu gostaria que nesse momento você pudesse ficar de pé, para que pudéssemos interceder por essa mulher. E que se de repente alguém também aqui estiver passando por uma situação tão difícil, você também sinta-se abraçado, sinta o calor do Espírito Santo, e que você fale com alguém. Olha, pede ajuda. Somos muitos aqui. Se você estivesse vendo aqui a minha vista, somos muitos. Então não fica para você. Não fica angustiado sozinho. Sabe? Nesta manhã nós vamos, logo depois da oração, nós vamos ter a oportunidade de ofertarmos. Que o Espírito Santo toque no meu e no teu coração, para que possamos ser generosos com a sua obra. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Senhor, não citei o nome aqui daquela mulher, mas o Senhor a conhece muito bem. Que neste momento, ó Pai, que Teu Divino Espírito Santo esteja sendo presente, continuando, na verdade, presente na vida dela. E que neste momento, Senhor, o Senhor coloque em seu coração a alegria de viver. Que renove as forças daquela mulher, Senhor. Porque embora as aflições desse mundo sejam muitas, o Senhor pediu para que pudéssemos ter bom ânimo. Querido Deus, aqui também em Tua casa, se há alguém passando por uma situação semelhante, ó Pai, de angústia mental, que neste momento, Senhor, que Teu Divino Espírito Santo dê-lhe a cura, que ela sinta-se amada, agraciada pela vida que o Senhor dá, porque a vida é o Teu dom, ó Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas e aceita a nossa oferta, em doce nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nesse momento nós vamos continuar a adoração a Deus também através dos dízimos e das ofertas. Se você tiver o seu dízimo, a sua oferta de forma física, você pode vir até aqui à frente, depositar nessa cestinha, ou pode fazer de forma digital. Enquanto isso, nós vamos cantar sobre a voz de Deus que nos enche, nos preenche e é capaz de mudar qualquer coisa. Enche-me, Senhor.
de tua voz em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, do céu, Senhor, verei. Do céu, Senhor, verei. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor seja o nosso professor nessa manhã, ao estudarmos Tua Palavra. Que Teu Espírito esteja a nos usar para abençoarmos pessoas nessa cidade, assim como ouvimos o testemunho agora há pouco. E que os recursos que nós estamos devolvendo a Ti, que eles cumpram o objetivo de salvar pessoas. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós estamos nessa manhã de sábado encerrando os 10 dias de clamor. E a proposta da Igreja Adventista Mundial é que nós tivéssemos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Mas eu, apesar de ser um pastor adventista, eu quero dizer algo que eu discordo em parte. Clamor não são só 10 dias. Você tem que clamar sempre. Às vezes a gente cria algumas coisas bonitinhas assim que a intenção é realmente te motivar a algumas coisas. E esse é o propósito dos 10 dias, é te motivar a clamar, é te motivar a orar. Só que nós devemos sempre orar e clamar. Sempre, assim como Jesus fez. E nós estamos agora estendendo um convite para você clamar e orar o ano inteiro. Se você não tinha esse hábito e adquiriu agora, conserve esse hábito. E eu quero te estender um outro convite. Hoje, às 16 horas, não é isso, Diana? Não é, Sussu? 16h30, nós teremos uma Santa Ceia especial. Venha celebrar com a gente a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o batismo do Espírito. Se você puder vir a caráter, a gente gostaria de reproduzir os tempos antigos aqui. Se você não tem roupa, faça como eu, coloca um lençol assim na cabeça, já está o suficiente. Mas venha, se você não tiver nada, venha do jeito que tiver. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. E o sermão de hoje ele está conectado à lição dos 10 dias de oração, a última lição, que fala sobre o Espírito Santo e a eternidade, o Espírito Santo e a volta de Jesus, o Espírito Santo e o fim dos tempos. Mateus, capítulo 25. Eu vou ler alguns versículos a partir do verso 1. E eu quero te fazer um pedido. Conserve sua Bíblia aberta aí em Mateus, porque a gente vai usar várias vezes nesse livro mesmo. Vou ler o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes:
deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quando Jesus ele contou essa parábola, eu vou só pedir uma coisa para as crianças. Tem um papelzinho vocês aí, criançadas? Criançada. Tem um papel, pode emprestar para o pastor? Só para segurar aqui o vento. Pode me emprestar? Devolvo depois, amassadinho, tá bom? Quando Jesus ele contou essa parábola, ele não estava cercado de uma grande multidão. Ele não estava no templo. Ele também não estava no início do seu ministério. Era final do seu ministério. Jesus tinha poucos dias ou poucas horas com os seus discípulos. E havia várias coisas na mente de Jesus. Jesus ele foi ao templo. E ali no templo, obrigado, melhorou. Ali no templo, obrigado, os discípulos ficaram olhando para a estrutura do prédio. Eles ficaram impressionados com a estrutura, chamaram a atenção de Jesus para a estrutura, obrigado, para as pedras. E Jesus disse para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra. E aquilo mexeu com os discípulos. Eles ficaram confusos. Porque eles não imaginavam o fim de Jerusalém, o fim do templo. Jesus saiu do templo e quando ele chegou ao Monte das Oliveiras, um dos seus discípulos fez uma pergunta para Jesus: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Isso está lá no capítulo 24, verso 3. Então Jesus agora, ele arruma na sua mente um discurso e ele constrói uma estrutura básica. E Jesus então começa a falar dos sinais do fim dos tempos, do seu retorno e do fim de Jerusalém. E você tem todos os sinais ali no capítulo 24. Eu li um trecho do capítulo 25. No final do capítulo 24, depois que Jesus fala dos sinais, Jesus ele começa a contar algumas parábolas. Ele começa a contar algumas parábolas a partir do verso 32. E todas essas parábolas, até chegar na parábola que eu li, a parábola das 10 virgens, todas as parábolas que precedem a parábola das 10 virgens, elas exortam a vigilância. Então a ênfase de Jesus, depois de falar dos sinais da sua vinda, quando ele começa a falar da preparação para os fins dos tempos, para o seu retorno, para a segunda vinda, Jesus ele dá uma ênfase na vigilância. Inclusive Jesus termina a parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então Jesus ele estava no monte e ele tinha em mente o fim. Então ele está falando das 10 virgens, mas na mente de Jesus havia o fim dos tempos e uma coisa muito importante a ser feita, exercitada: vigilância. E ele conta então essa parábola. É uma parábola bem interessante.
o casamento na época de Cristo, ele era um casamento diferente dos dias atuais. Ele era uma coisa assim, tão sofisticada e importante, que um israelita ele poderia deixar de ir para uma festa religiosa, como a festa dos tabernáculos, só por ter sido convidado para o casamento. Ninguém faltava a um casamento quando era convidado na época de Cristo. Era algo muito mais importante do que hoje. Só que não havia, a diferença não era só em níveis de essência, importância, mas de estrutura. O casamento era bem planejado, durava dias. E a primeira parte do casamento, na primeira parte do casamento, havia uma cerimônia onde o noivo ele saía da casa dele e ele ia até a casa da noiva para buscar a noiva, para realizar parte da cerimônia ali e depois retornar para sua casa com a noiva. Então, quando Jesus conta essa história, aqui a parábola das 10 virgens, ele tem em mente esse casamento, que hoje acontece algo similar, segundo os teólogos estudiosos, na Sicília, ali na Itália. Ali. Mas na época de Jesus, os casamentos romanos e gregos e judeus, eles eram mais ou menos nessa pegada. O noivo saía de casa, com algumas pessoas o acompanhando, e quando ele estava chegando próximo da casa da noiva, 10 virgens iam em sua direção, eram amigas da noiva, e conduziam o noivo agora até a casa da noiva. E depois elas conduziam o noivo da casa da noiva até a casa do noivo. E as festas eram sempre à noite. Sempre à noite. Então, era necessário ter lâmpada. Não dava para se deslocar sem lâmpada. E era a missão das virgens iluminar o trajeto. Era a responsabilidade delas. Elas deveriam estar preocupadas com isso. E Jesus pega essa história, esse costume da sua época, do casamento, e ele conta uma historinha para a gente pensar nos últimos dias. Então você olha para a parábola que ele contou, e você começa a tentar entender a parábola. Toda a parábola de Jesus tem um problema, e aqui nós temos um problema. Quando você começa a procurar o problema, você descobre no verso 3 o problema. O problema era porque elas não levaram óleo consigo. Haviam 10 virgens, as 10 tinham lamparinas, 5 deixam de levar o óleo consigo, e o texto diz que 5, no verso 4, elas levaram o óleo nas vasilhas. Aí a parábola diz que o noivo demorou, e ele demorou muito. Que nem as noivas faziam no passado aqui, hoje não fazem mais. Eu mesmo, quando vou casar, eu digo, se demorar 30 minutos, eu vou embora. Porque aquele negócio de demorar é muito fora de moda. Mas hoje não demora, os padres fazem a mesma coisa. Se tu demorar, se ele ficar, vai embora. Mas essa história que Jesus contou diz que o noivo demorou. Mas demorou muito. A festa era à noite, mas era à noite ali, 18, 19 horas. Aí passou, deu 20 horas e nada. Deu 21, nada. 11 horas da noite, nada. Aí o texto diz que as virgens, elas dormem. Todas dormem. Quando dá meia-noite, o texto diz que alguém grita, eis o noivo. E aí acorda às 10. E elas tentam acender a lâmpada. A lâmpada era feita era bem simples. Era uma vasilha, um pano, e o que mantinha viva a chama era óleo. Então, provavelmente, elas tentaram ligar, conseguiram ligar, mas nos primeiros passos, as 5 imprudentes perceberam que não havia óleo suficiente.
E que não daria para fazer esse trajeto. Deu para entender? Talvez da casa da noiva para a casa do noivo, receber o noivo até levar. Elas perceberam que não daria. E elas vão agora até as virgens prudentes. E pedem um pouco de óleo. E o óleo era barato, gente. Era barato. Era mais barato do que hoje. O óleo naquela época, trazendo para o real, custava mais ou menos 13, 14, 15 reais. Então elas não tinham por imprudência mesmo. Por isso que na minha versão aqui elas são chamadas de imprudentes. As virgens prudentes dizem, ó, a gente não tem, então é algo que está disponível, mas elas dizem, pô, se a gente der agora, então vai e compre onde eles vendem. Vocês conhecem o final da história. O final da história, para a tristeza daquelas virgens nécias, elas saem para comprar, elas retornam. Quando elas batem na porta querendo entrar, então o noivo diz, em verdade lhes digo, que não as conheço. Não as conheço. E a pergunta que a gente faz é, o que essa história tem a ver com a gente? Essa é uma pergunta importante. O que a história das 10 virgens tem a ver comigo hoje? Porque Jesus, ele conta essa história pensando nos últimos dias. Toda vez que você estuda uma parábola de Jesus, você tem que tomar cuidado para você não pegar palavra por palavra e dar a cada palavra um significado. Isso não é bom. Porque você acaba se perdendo. Se você fizer isso aqui, tu se perde. Porque, por exemplo, a noiva é a igreja, mas as virgens também são a noiva. É a igreja, entende? Então você não pode dar significado a tudo. Mas tem duas coisas aqui que a gente pode pensar um pouco e dar um significado. Jesus, ele começa a parábola dizendo que a parábola era sobre o reino dos céus. Então Jesus está falando sobre o seu reino. Ele não está falando sobre o reino das trevas. Ele está falando que nos últimos dias, antes da sua vinda, haveria uma crise no seu reino, na igreja. E ele diz que essa crise seria gerada por causa de uma espécie de tardança. Por causa da tardança, Jesus disse que a igreja dormiria. Mas a igreja, segundo Jesus, ela seria despertada com a notícia do noivo. E aí Jesus diz que o seu povo, ele teria duas características. Os prudentes e os imprudentes. Então, quando Jesus olha para os fins dos tempos, ele olha para a sua igreja, e ele olha com pesar, coração apertado, porque ele percebe que alguns, apesar de professarem ser seus seguidores, apesar de aguardarem sua vinda, eles não estariam preparados para receber o noivo. E a pergunta que a gente faz, é importante fazer. A gente não pode ser moderado nesse momento. A pergunta é, quem é você? No corpo da igreja, quem é você? Das 10 virgens, você está de que lado? É importante a gente fazer essa pergunta. Quem é você? Então a gente tem aqui 10 mulheres. As 10 possuem algo que é a lâmpada. Na interpretação adventista, com base nos escritos de Ellen White, e outras tradições também enxergam assim, a lâmpada, a lamparina é a Bíblia. O Salmo diz, lâmpada para os meus pés, tua palavra. Primeira coisa que eu quero que você pense aqui sobre lâmpada é o seguinte. A Bíblia é um livro que deve ser estudado, se você puder. E se você for sábio, você vai estudar todo dia. O ideal é todos os dias estudá-la.
Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que fica aqui, com base na parábola, é que estudar a Bíblia, ler a Bíblia não será suficiente. Porque as 10 virgens tinham uma lamparina, ok? Elas tinham uma lâmpada. O que diferenciava as 5 prudentes das outras? A vasilha cheia de óleo. Na Bíblia, o óleo sempre foi símbolo do Espírito. Não só aqui nessa parábola. Isso é interessante. No Velho Testamento, lá em 1 Samuel 16, quando Davi é ungido, ele é ungido com óleo, com azeite, e o texto diz que depois que ele foi ungido, o Espírito o possuiu e ele começou a viver no Espírito. Na profecia de Zacarias também, nós enxergamos que o óleo que mantém vivo o candelabro, que é símbolo da igreja e símbolo de Israel, o óleo era o azeite. Então, o que Jesus estava querendo ensinar para mim e para você? Pare para pensar um pouco. Os últimos dias. O que nós mais necessitamos nos últimos dias? Das Escrituras? É óbvio. Porque as 5 prudentes também tinham as Escrituras. E eu quero que você entenda isso. Eu não estou dizendo que você, a partir de hoje, não vou usar mais as Escrituras. Bom, se tu tiver só óleo e sem lamparina, tu não acende nada também. Para pensar nisso? Não adianta tu levar um galão de azeite desse tamanho e não ter lamparina. Tu vai fazer como? Então a Escritura tem que ser sempre estudada, gente. É por isso que eu digo, não passe um dia sem ler as Escrituras, ainda que seja pouco. Não viva um dia sem ler as Escrituras. Não viva horas sem meditar nas Escrituras. Você pode cantar músicas com versículos, mas as Escrituras precisam estar presentes em nossa mente, em nosso coração, em nosso olhar. Mas o que a gente conclui? Que a gente precisa muito do Espírito. E aqui a gente realmente está chega num ponto difícil de interpretação, porque a gente pergunta assim: como ter mais o Espírito? Como ter o Espírito? A tia Cacá, ela foi precisa no ensino que ela disse: quem quer o Espírito tem que pedir o Espírito. Minha pergunta para você hoje é: o que você tem pedido a Deus? Suas orações, elas têm sido direcionadas em que direção? O que mais te incomoda no final do mês? Por que eu falo do final do mês? Porque chega no final do mês, a gente tem um bocado de conta para pagar no início do outro mês, e a gente clama a Deus, pede, mas o vazio que mais precisa te preocupar não é o da tua conta financeira, mas é o vazio da alma. Quando você olha para o seu coração e percebe ele vazio de Deus, isso te incomoda? Eu estava tentando entender o que havia na mente de Jesus quando ele ensinou essas coisas. Quando Jesus ele contou essa história, ele tem várias coisas na cabeça. Ele fala da necessidade de preparo, ele fala da necessidade de ter o Espírito, mas a palavra mais importante nessa parábola é o verbo ali no final: vigiem. Então ele conta toda a parábola para chegar nesse ponto. Na realidade, ele conta uma parábola anterior a essa, e ele também fala sobre vigilância. E agora ele reforça. E isso aqui é importante, você não pode esquecer. Jesus está reforçando a ideia. Ele quer que você se lembre: últimos dias,
Meu retorno é dia de quê? São dias de quê? Vigilância. A palavra, o verbo aqui, é um verbo, não vou falar o verbo aqui porque é chato ficar falando ele no grego, mas o significado dele é tomar cuidado. Então Jesus está dizendo assim, tome cuidado. Então, resumo, se tu estivesse sentado com Jesus, ali no banquinho, no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, conversando sobre os últimos dias, e pedisse para Jesus um conselho, o que eu devo fazer? O conselho dele seria, vigie, tome cuidado. E essa palavra também, ela dá a entender estrita atenção ou extrema cautela. Então, últimos dias, gente, os últimos dias são dias que você tem que cuidar com suas ideias, com o que você ouve, com o que você vê. É radical, gente. Serão dias difíceis. Dias difíceis. E eu fiquei curioso para entender um pouco essa palavra no Evangelho de Mateus. No capítulo 26, aqui bem pertinho, no verso 38, nós temos uma experiência bem interessante que exemplifica o caos de não vigiar. Mateus 26, verso 38, vocês conhecem. Jesus disse assim para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. É a mesma palavra. Gregory é a palavra. Vigiem comigo. Vocês conhecem essa história? Jesus está com os 11 discípulos. Diante dele, a grande prova. Grande provação. Jesus seria tomado deles. Agora eles ficariam sozinhos. Jesus diz, vigiem. E Jesus sai para vigiar. O que é vigilância nesse contexto? O que é vigilância nesse contexto? O que Jesus faz? Ele está em oração. Ele está clamando ao Pai. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Então, ele está ali, em diálogo, clamando. E eu vou exemplificar de uma forma, tu vai falar, pastor, é bem radical. Eu não quero nem saber da sua opinião. Você precisa me ouvir agora. Eu não sou nunca assim, mas eu vou ser agora. Tuas madrugadas, você passa assistindo séries, roda a madrugada assistindo filmes, violência, todo tipo de coisa. Você passa as suas madrugadas em distrações. Saiba de uma coisa, o teu Senhor não vivia assim. Não dá para viver dessa forma. Satanás, ele criou um sistema onde a distração é o caminho para a perdição. Tudo vai tomar espaço do clamor. Satanás, ele quer roubar sua energia de tal maneira que tu não tenha força para clamar. Veja o fim do ministério de Jesus com os discípulos. O único que permaneceu vigiando, ele foi levado para a provação, e foi o único que foi aprovado. E os outros discípulos? Pense em Pedro. Antes da aprovação, Pedro dizia, eu vou morrer com o Senhor, pode acreditar que eu vou morrer. Jesus disse, eu sei, Pedro, que tu vai morrer. Tu vai me negar três vezes? Não, Senhor, eu irei com o Senhor para a morte. E aí, passou aquele momento, Jesus pediu para ele vigiar, ele não vigiou, nem Pedro, nem Tiago, nem João, os outros estavam dormindo muito mais tempo do que eles. E agora Pedro, coitado, vai para a prova. Pedro era crente ou não era? Era um discípulo ou não era? Chamado por Jesus? Era.
Na grande prova, pergunto para vocês, o que aconteceu com ele? Venceu? Não. A sorte de Pedro é que não eram os últimos dias. A Bíblia diz que ali Pedro se converteu. Quando Pedro negou a terceira vez, a Bíblia diz que o galo cantou, e o texto diz que Jesus o fitou. Na hora que ele negou, Jesus o fitou. Acho que Jesus deu uma piscada para ele, tipo assim, te falei, bichão. Mas fique tranquilo. A boa notícia é que Pedro aprendeu. Os anos foram se passando, Pedro aprendeu. Pedro virou um homem de oração, um apóstolo. Pedro começou a passar as noites em claro orando. Se tu lê Atos dos Apóstolos na Bíblia, você vai ver Pedro na hora do almoço com fome, em oração. Os anos foram se passando e diz a história que Pedro foi levado de novo para a mesma prova. E aí disseram para Pedro, aí Pedro, tu vai negar ou não vai? E agora? Pedro não negou. Na hora da crucifixão, Pedro falou, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado com o meu Senhor. O que sustentou Pedro? Vida de oração. Todos nós somos amigos, irmãos, aqui na comunidade. Mas na prova final, não vai ter como eu dar um pouquinho do meu azeite para você e nem você dar um pouquinho do seu azeite para mim. Talvez não seja possível você dar nem um pouquinho do teu azeite para o teu filho, para a tua filha. Cada um tem que ter um pouco, o azeite extra. Cada um. Um pouco de azeite. Eu quero encerrar essa mensagem aqui mesmo em Mateus. Eu quero terminar com uma boa notícia. Mateus 9. Eu quero ficar em Mateus porque é mais seguro, a gente capta melhor a ideia. Em Mateus 9, verso 14 e 15, Jesus é questionado sobre a vida dos discípulos, que era uma vida de pessoas meio que sem foco espiritual. Mateus 9, 14 diz assim, vieram depois os discípulos de João Batista, e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então os discípulos de João ficavam olhando os discípulos de Jesus e percebiam que os discípulos de Jesus não buscavam as coisas do alto. Interessante, né, rapaz? Acho que Jesus ficou meio que envergonhado na época. Mas Jesus compartilhou uma verdade que eu acho que serve para a sua vida. Jesus disse assim para aqueles discípulos de João, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Quando os 12 discípulos estavam com Jesus, com a conta paga, conta bancária no azul ali, quase 1 milhão, família com saúde, expectativa do reino, eles se imaginavam ali operando Israel com o Messias. E quando estava tudo bem, Jesus diz, eles não tem como jejuar agora não. E Jesus está tranquilo. E aí Jesus diz, mas o noivo vai ser tirado.
vai vir um caos. Vai vir problema. E quando vier problema, aí tu vai ver que eles não vão ter nem fome para comer. Às vezes Deus permite algumas coisas em nossas vidas, algumas perdas, para a gente ter fome só de Deus. Esses dias eu recebi uma notícia ruim de uma amiga que perdeu uma filha, uma grande amiga. Eu chorei muito. Outras amigas daquela amiga disseram: pastor, ela não come, não tem fome, só ora, clama. Não estou dizendo que Deus tirou aquela menina dela, jamais. Mas estou exemplificando que às vezes Deus permite algumas coisas para a gente se alinhar com sua vontade. Se tu considerar essa história que eu li agora no final, você vai ficar surpreso com a forma que Jesus termina. Jesus diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe um vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus estava ensinando para os discípulos de João, que questionavam o viver dos seus discípulos? Jesus estava dizendo assim: quando vier a grande perda deles, que era a perda do Messias, eles vão se tornar odres novos. E aí eu vou poder colocar vinho novo nesses odres. Entende? Às vezes os problemas que nos afetam como milagres de Deus para catalisar mudanças, para gerar mudanças que só os problemas podem gerar. E é claro que a gente não quer perder nada, mas é necessário perder. Então, se eu estou falando para alguém que perdeu algo grande, eu não sei se tu tem força para louvar a Deus, porque às vezes a gente não tem. Dependendo da perda, não dá para louvar a Deus. Mas confie no Senhor, que Ele está fazendo grandes coisas na sua vida. Então, talvez Deus esteja usando esse problema, essa grande perda, para te transformar em um odre novo, para Ele poder colocar novos costumes, novo vinho em você. Minha oração nessa manhã é para que todos nós sejamos pessoas cheias do Espírito. Que Deus use tudo, até mesmo as perdas, para tirar o que tem que ser tirado do nosso coração, para que sejamos pessoas cheias do Espírito. Pergunto para você: teria você coragem hoje de dizer para Deus: Senhor, tire o que for necessário para eu ter mais do Espírito? Teria você coragem de fazer esse pedido? É um pedido ousado. Só faz esse pedido quem tem a eternidade no coração, quem quer a eternidade acima de tudo. Lembre-se, nenhuma das tuas perdas aqui nessa terra se comparam com a glória do porvir. Todas as tuas perdas compensam a eternidade. Na eternidade receberemos 100 vezes mais, muito mais, aquilo que aqui perdemos. Nós vamos cantar uma música agora. Vamos fazer essa música uma oração, pedindo a Deus que nos enche com seu Espírito. Vamos pedir para Deus completar essa obra que Ele iniciou.
Peça a Deus também, Senhor, me encha de óleo, de azeite e me prepare para os dias finais. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar? Cante. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença
hoje há pessoas orando por você. São os intercessores. Graças a essas intercessões, a nossa fé é mantida. Nós somos protegidos. Mas há também hoje necessidade de você se tornar um intercessor. Deus está te convidando a migrar para um outro nível de espiritualidade, que é aquele que não só recebe, mas também intercede. Assim como a intercessão de Jesus teve limitações sobre os discípulos, as intercessões dos nossos pais e amigos têm limitações. É tempo de a gente interceder. A gente tem que fazer a nossa caminhada. A nossa conexão tem que ser ativa com Deus. A conexão do meu irmão com Deus me favorece, mas eu preciso me conectar. A gente precisa estar cheio do Espírito. A gente precisa estar com a nossa vasilhinha cheia de óleo, se a gente quer permanecer firme na crise final. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor é tudo em nós. Te agradecemos porque somos obras de tuas mãos. O Senhor cria em nosso coração desejo por ti. Te louvamos, Senhor, porque até mesmo as crises e problemas que nos afetam para o nosso crescimento. Está escrito que tudo colabora para o bem daqueles que te amam. Nosso Pai, encha-nos com teu Espírito, que a nossa vida seja marcada por oração, que os nossos dias sejam marcados pelo clamor. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? E a gente vai ouvir agora um recado. Pedir um segundinho da atenção de vocês para dizer o que vai acontecer a partir de agora, tá certo? A gente vai começar um sistema mundial de ensino da Bíblia, que foi fundado em 1852, chama-se Escola Sabatina. Se você nunca participou da Escola Sabatina, se você não sabe o que significa, nós temos uma sala, uma estrutura especial para você. E é fácil de chegar. Muito obrigado por acompanhar a comunidade Novo Tempo através do nosso canal. Espero que a mensagem de hoje tenha fortalecido a sua fé. Se você gostou, compartilha com um amigo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Siga também as nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Nós queremos ter um contato mais próximo com você. Que tal você vir adorar junto conosco todos os sábados às 10 horas da manhã? Somos porque Ele é.